Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Semana passada eu não gravei nada e hoje a gente vai fazer uma live super interessante, um negócio que me agrada bastante, que é falar sobre escoliose infantil. É um tema realmente envolvente, tá? Vou convidar aqui o Dr. Alexandre Rossato para entrar e a gente vai começar a nossa conversa aqui. Então vamos tentar abordar todos os temas de importância relacionado à escoliose de início precoce, escoliose infantil, etc. Fala, Alex, tudo bem? Fala, Vinícius, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo também, graças a Deus, tudo tranquilo aqui. Então tá bom. Hoje quem vai conversar com a gente vai ser o Alexandre Rossato. O Alex é um amigo, eu conheci ele mais ou menos em 2010 e eu fui conhecer o serviço que eles tinham de escoliose na CD. Então, o serviço do Alex, do Maurício, o Paulo, um serviço bem estruturado de escoliose. E a partir disso, eu fui dedicado só à coluna e a gente acabou tendo coisas em comum, fomos vendo doenças em comum e a nossa vida acaba convergindo para as mesmas discussões, né, Alex? E o Isso Alex, aí. ele é um cirurgião de coluna, um ortopedista, cirurgião de coluna, dedicado também de uma maneira bastante específica para as deformidades, né? Tem uma grande experiência com deformidades infantis e é o que a gente vai falar hoje basicamente aqui, né, Alex? Isso aí, Vinícius. Só me apresentar para o público que vem da tua página também. Eu sou neurocirurgião, sou especialista também em doenças da coluna e esse tema que a gente vai tratar hoje é algo que me agrada bastante, porque inclusive o meu mestrado eu acabei fazendo em escoliose congênita, né, que são as escolioses, um dos tipos de escoliose que acomete as criancinhas, e então é algo que eu gosto de conversar, de debater, etc, tá? Alex, quais são as suas considerações aí para a nossa conversa de hoje? Boa noite, Vinícius. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente, né? Obrigado pelo convite. Tive acompanhando, não consegui acompanhar todas, mas acompanhei algumas lives suas interessantes, algumas dentro da medicina, dentro da nossa área de atuação aí. Outras nada a ver com medicina, mas foram extremamente interessantes aí. Parabéns pela sua iniciativa. Como você mesmo disse, acho que a gente tem uns 10 anos que a gente se conhece. Quando você começou a frequentar nossas reuniões lá da CD, sempre super interessado no tema, né? Você é um cara que é meio entusiasta em relação ao tema sobre escoliose, de uma maneira geral, e poucos fazem, mas você é um cara que gosta bastante, eu acompanho o teu trabalho sobre escoliose de início precoce, principalmente escoliose congênita, até pelo fato de você ter ficado lá na Alemanha, um serviço que tem uma ênfase muito grande nas escolioses congênitas, no tratamento das escolioses congênitas. Eu estou na CD, trabalho com isso desde final de 1999, então estou completando agora 21 anos lá na CD. Tenho a oportunidade de trabalhar no grupo hoje que eu trabalho junto com o Paulo Cavalli, com o Maurício Antonelli, mais vários outros assistentes nossos, desde 2002, então estou junto com eles há 18 anos. Trabalho com coluna geral, mas tenho bastante um foco bem voltado para deformidade, né? Como você mesmo disse. É legal. O interessante é justamente isso, a gente debater com colegas que têm experiência nas áreas específicas, que têm principalmente uma ética que é o que a gente tem que buscar hoje em dia, né? Porque, Alex, às vezes a gente recebe umas mensagens, a gente que é médico, né, recebe umas mensagens em grupo médico que dá vergonha, né? O pessoal Exatamente. fazendo umas coisas absurdas aí, fazendo umas brincadeiras que não cabe dentro do meio da medicina, né? E isso entristece bastante. Então, a gente que busca fazer uma medicina correta, ética, e respeitar os preceitos que a gente fez o nosso juramento, acho que é fundamental. Esse é o foco nosso sempre, buscar isso e estar perto de pessoas que agem da mesma maneira. Isso é importante para a gente aprender, trocar experiências, etc. O nosso ganho e o ganho dos pacientes acontece dessa forma, né?
Alex, ó, então a gente vai abordar esse tema das escolioses de início precoce. Eu quero introduzir para as pessoas que estão nos assistindo e depois eu vou deixar essa nossa conversa no meu canal do YouTube também. Quem tiver interesse pode assistir lá depois. Escoliose de início precoce é um tipo de doença, de deformidade que acomete as crianças. Ela foi definida basicamente crianças abaixo de 10 anos de idade para ter o início dessa doença. Então, qualquer tipo de causa que leve a uma deformidade, uma escoliose, a uma cifose, uma cifoescoliose, em crianças abaixo dessa idade, a gente vai classificar nesse grande grupo de escoliose de início precoce. Os principais tipos de escoliose são as escolioses idiopáticas, as congênitas, as neuromusculares, né, sindrômicas, são essas as relações que a gente tem de causas dessas doenças, né, desse grande grupo. E por que eles foram alocados num grande grupo? Porque, apesar de serem causas muito díspares, muito diferentes, às vezes você tem uma criança com paralisia cerebral, às vezes você tem uma criança com mielomeningocele, uma criança com uma doença, uma escoliose congênita, né, uma malformação óssea, etc. Porém, o resultado final, às vezes, acaba sendo muito parecido. E qual é esse resultado final maléfico para essas crianças? É justamente a incapacidade dessas crianças desenvolverem bem o seu tronco e, por consequência, elas não desenvolvem bem os seus órgãos internos. Então, o pulmão não desenvolve direito, o coração fica sobrecarregado e, no final das contas, isso gera muitas coisas ruins para essas crianças, né? Como problemas crônicos de pneumonia, de repetição, etc. Dificuldade para respirar, e são crianças que a gente sabe que, se não forem tratadas adequadamente, a vida delas vai ser uma qualidade de vida ruim e o tempo de vida também bastante encurtado. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem. Alex, você que tem uma experiência super grande com essas crianças, o que você pode falar sobre esse grande grupo que a gente hoje em dia chama de escoliose de início precoce? Primeira coisa é que essa terminologia de escoliose de início precoce é algo recente para a gente, né? Antigamente, nós classificávamos de acordo com a causa e não tinha essa terminologia da escoliose de início precoce. Eu considero, talvez, as escolioses de início precoce as deformidades mais desafiantes para qualquer profissional tratar, seja ele nós, cirurgiões de coluna, o terapeuta, o orteticista. Porque a gente sabe que as deformidades elas pioram muito com o crescimento do paciente, né? O crescimento é um fator determinante na progressão das deformidades. Então, quanto mais precocemente essa deformidade aparecer, que é o caso desse tipo de deformidade, seja ela congênita, idiopática infantil, que normalmente aparece antes dos 3 anos, ou neuromuscular, como esse paciente tem uma propensão muito grande em crescer, essa escoliose ela vai atingir valores angulares muito altos, geralmente em crianças de baixa idade, né? Então, como você disse, às vezes a gente se depara com crianças com 4, 5 anos com escoliose acima de 60, 70 graus. E isso, além da questão, é lógico, estética, mas isso funcionalmente é muito ruim, principalmente se tratando do desenvolvimento do aparelho respiratório desses pacientes. Porque o tronco ele tem que desenvolver de uma forma que o aparelho respiratório, os alvéolos, se desenvolva e se torne parecido com a caixa torácica do adulto, que é por volta dos 8 anos. Então, quando a gente tem uma deformidade que impede o crescimento do tronco, nós vamos ter um comprometimento da função respiratória. Então, acabou englobando todas essas deformidades. Antigamente, o conceito era as deformidades que apareciam antes de 5 anos. Hoje, o conceito é abaixo de 10 anos. É um desafio tratar esse tipo de deformidade, mas, ao mesmo tempo, é algo assim, apaixonante, desafiador para a gente também, como médico, como cirurgião, né, Vinícius? Exato. Acho que ressaltar isso que o Alex falou, porque cada paciente é um paciente completamente diferente. Você pode ter a maior experiência do mundo e você vai se deparar com casos diferentes. Eu falo isso não porque eu tenha uma experiência gigantesca, longe disso, considero que eu tenho uma boa experiência, mas
o meu mestre nessa área, o professor Harmes, um alemão, que todo mundo que é do meio da coluna conhece esse indivíduo, é um grande cirurgião de coluna. Tive com ele quando fiz a minha formação. Ano passado eu tive com ele para discutir alguma coisa sobre escoliose congênita, né, quando eu estava fazendo o meu trabalho. E para ele, Alex, também é algo assim apaixonante e desafiador, porque a gente começou a discutir casos, ele começou a mostrar casos que ele tinha ele é um senhor de 76, 77 anos. Ele foi o sujeito que inventou uma das técnicas de tratamento para cirurgia, uma das cirurgias, né, das técnicas cirúrgicas para tratamento da escoliose congênita. E ele tinha um caso de um tipo de deformidade específica, né? Então, a gente tem que debater em cima daquele único caso que ele tinha, né? Então, é uma coisa extremamente interessante. Cada paciente, ele vai se apresentar como um indivíduo único. Então, não tem forma... Individualizado, né? O tratamento é individualizado. Exatamente. O tratamento é completamente individualizado. A gente tem que ver o paciente, entender aquela história, ver a condição que a gente está pegando, porque, às vezes, casos semelhantes, mas um que você pega aos 2 anos de idade é completamente diferente daquele que você já vai pegar aos 4, 5 anos de idade, que também é bem diferente de uma criança de 8, 9 anos de idade. Então, essa questão desse ser em desenvolvimento, ela é muito intrigante, né? Então, isso que causa a dificuldade, mas também causa a paixão por esse tipo de paciente, por esse tipo de tratamento, né? A satisfação vem muito disso, né? A primeira tópico que a gente vai abordar, então, dentro dessas escolioses, eu vou falar da escoliose congênita. Escoliose congênita, para as pessoas entenderem, não é nasceu com escoliose, é congênita. Não funciona assim, porque, por exemplo, uma doença que é muito comum, que é a mielomeningocele, né? Aquelas criancinhas que nascem com um defeito do fechamento do tubo neural, então nasce muitas vezes com a medula aberta e tem problemas de funcionamento das pernas, etc. Aquele bebezinho pequeno. E aquilo não está enquadrado dentro da escoliose congênita. Para ser escoliose congênita, a criança tem que nascer com uma malformação óssea. Então, um osso da coluna dela, uma vértebra da coluna dela tem que ser mal formada, né? Uma ou mais vértebras. Então, isso é escoliose congênita. Tem que ter uma vértebrazinha mal formada. Isso já pode ser visto muitas vezes intraútero pelo ultrassonografista, a gente já consegue ter o diagnóstico e já há necessidade muitas vezes de conversar com essa família, explicar para ela sobre esse tipo de problema e aí depois do nascimento, se for o caso, a gente vai iniciar um tratamento. Então, só para a gente entender, escoliose congênita se trata disso, tá? E a escoliose congênita, o modo de apresentação acaba sendo muito diferente também entre as crianças. Por quê? Porque tem diversos tipos de malformações. Tem vértebras que nascem mal formadas e grudadas. Tem vértebras que nascem mal formadas, mas de uma maneira múltipla. Às vezes a criancinha tem 3, 4, 5 vértebras mal formadas. Tem vértebras que são mal formadas, mas são únicas. Uma vértebrazinha só mal formada, tá? Isso pode acontecer também. E cada situação dessa a gente vai tratar de uma forma, né? Então a gente vai ter que identificar para poder tratar essa criancinha da maneira que ela precisar. A idade de tratamento é completamente discutível. Eu tenho uma preferência por tratar o quanto antes, o mais cedo possível. Crianças aí a partir de 1 ano e meio, 2 anos, eu já algumas vezes indico o tratamento, outras vezes a gente espera para tratar mais para frente. Então, basicamente, esse é o termo escoliose congênita para quem quiser entender um pouquinho mais sobre o tema, né? Alex, como que você faz o manejo dessas crianças, né? Quando a criancinha vai com a mãe, com o pai no teu consultório, como que você faz o acompanhamento dessas crianças com escoliose congênita até chegar no tratamento cirúrgico eventualmente? Então, a primeira coisa que eu faço é justamente o que você acabou de fazer, esclarecer a terminologia da escoliose congênita. Eu acho que é importante o paciente e a família estar ciente dos termos, não precisa ser tão técnico, mas saber o que é uma escoliose congênita, explicar, falar que é uma má formação da vértebra, tentar explicar e mostrar essa má formação, mostrar para a família a possibilidade disso progredir, né? Eu venho de uma formação multidisciplinar, então a minha avaliação é sempre
pautada na avaliação do todo da criança. Então, acho que talvez um parêntese dentro disso que você disse, na escoliose congênita, que é importantíssimo a gente fazer, e normalmente é feito logo nos primeiros meses de vida, é que muitas vezes essas deformidades congênitas da coluna, elas podem estar associadas a outras malformações congênitas, por exemplo, nos rins, no aparelho geniturinário, no coração. Então, essa investigação ela é importantíssima. Normalmente, quando o paciente chega para a gente, ele já fez essa avaliação. Mas eu já tive, por exemplo, a oportunidade de atender a paciente gestante, cujo ela já sabia que tinha uma criança que ela estava gestando uma criança com uma má formação na coluna. Então, essa avaliação inicial ela é importante. É importante a gente tentar fazer o diagnóstico de uma possível associação com uma formação em outros órgãos. Isso pode ocorrer até 20%, né, Vinícius? Então, isso é importante. E depois é tratar de forma individualizada. Normalmente, existem situações onde os pacientes não precisam de cirurgia. Existem situações onde você pode tratar deformidades. O colete normalmente não é efetivo para esse tipo de deformidade, mas às vezes o paciente apresenta uma curva compensatória que você pode tratar com colete. Mas, em geral, são deformidades que vão progredir, gerando uma escoliose, uma cifoescoliose grave numa baixa idade. E, nesses casos, normalmente, o tratamento acaba sendo cirúrgico, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para explicar isso, porque nós estamos diante de uma criança de 1 ano, 2 anos, falando para o pai e para a mãe em relação a uma cirurgia de coluna. E é uma situação extremamente delicada, complicada para ser feito, né? Abordagem, eu tenho o mesmo tipo de abordagem que a sua. Prefiro abordar o paciente o quanto antes, primeiro, porque ele não desenvolva uma deformidade mais grave. Então, você impede que essa deformidade progrida. Exato. E, em segundo lugar, por uma questão técnica. Você operar uma criança de 2, 3 anos de idade, por exemplo, para fazer uma ressecção dessa vértebra mal formada, tecnicamente é muito mais fácil do que você já pegar um osso maduro. Uma paciente que já tem um osso com uma estrutura maior. Tecnicamente, a cirurgia, quando feita precocemente, acaba sendo mais fácil de ser realizada. Hoje, a gente tem várias técnicas que, por exemplo, quando eu comecei a fazer coluna, não tínhamos. Então, a própria ressecção da hemivértebra, do Harms, era uma coisa que poucas pessoas faziam, né? Basicamente só lá na Europa. Hoje a gente tem os sistemas de crescimento que veio para nos ajudar em algumas situações. Então, hoje nós temos mais recursos para fazer o tratamento desses pacientes, mas sempre lembrando da questão da individualidade. Você tem que tratar... Às vezes você tem 2 pacientes com deformidades semelhantes que vão evoluir de maneira diferente. E aí você tem que tratar também de maneira diferente. Exatamente isso, né? E, por exemplo, tem crianças que basta a gente acompanhar radiologicamente, então a gente vai fazer avaliações de raio-x com intervalos de tempo para a gente ver se isso está progredindo. Então, muitas das vezes, aguardar é uma boa medida. Porém, quando a gente determina que aquilo está progredindo, que o risco de progressão e de piora de curvas que vão surgindo também em consequência dessa malformação, ela é um risco alto, e aí a gente opta por fazer o tratamento, né? E também tem situações, né? Aí eu entro de novo com essa experiência de ver alguns casos do Dr. Harms, ele mostrando casos que ele operou crianças com 2, 3, 4 anos, saíram bonitinhas da cirurgia e depois lá com 10, 11 anos acabavam desenvolvendo uma nova deformidade. Então, isso é o interessante da doença, né? Você não pode abandonar, fazer uma cirurgia, ficou bonito e está resolvido o problema. Não, a gente tem que seguir, porque até a fase final de crescimento dessa criança, isso está sujeito a ter algum tipo de complicação. A gente tem que ver isso muito de perto. E uma coisa que pode falar também, Alex, é em relação à segurança do tratamento que a gente tem hoje em dia, né? Essa segurança, ela, com o passar do tempo, com o desenvolvimento tecnológico da medicina, acabou deixando o médico e o paciente muito mais seguros mesmo, né? Então,
as ferramentas que a gente tem, tanto em termos de materiais cirúrgicos para poder tirar essa vértebra, que imagina, é uma vértebrazinha pequena, mal formada, misturada ali praticamente junto de tecido nervoso extremamente delicado, né? Tá atrás da medula, tá atrás dos nervos, etc. E aí a gente tem que trabalhar naquele espacinho pequeno. Só que à medida que as ferramentas que foram surgindo foram ficando cada vez mais delicadas, mais seguras e mais firmes, a gente conseguiu também resultados melhores. Associado a isso, a gente tem um auxiliar muito grande, né? Essa questão que você já citou algumas vezes da multidisciplinaridade, de ter uma equipe, de ter pessoas que ajudam no nosso trabalho, isso é absolutamente fundamental. Tem um tipo de uma especialidade médica que é um sujeito que é o anjo da guarda do paciente. Ele fica conectado... Nós também, né? E nós também. E nós também, exatamente. Ele fica conectado, imagina só, ele está totalmente conectado a eletrodos, né? Ele liga o paciente, ele conecta eletrodos no paciente, e conecta isso no computador, ele fica olhando em tempo real qualquer alteração que ocorra da parte sensitiva, da parte motora desses pacientes. E isso traz uma segurança muito grande, porque às vezes você faz um tipo de movimento que ele fala, opa, com cuidado aí, porque gerou uma resposta. Então a gente já sabe que ali não dá para mexer muito, porque é uma área muito delicada, né? Ou às vezes você está fazendo um tipo de movimento que você acha que foi demais, e ele fala, não, aqui está tranquilo. Então você se sente mais seguro para ir um pouco mais, para melhorar um pouco uma correção que ainda falta, etc. Né? Então, essa questão da segurança que a gente tem, a segurança do anestesista, né? Hoje em dia, a anestesia é algo seguro. Eu praticamente nunca vi uma complicação anestésica grave, sabe? Do que a gente escutava. Eu lembro que até a época dos meus pais ali, eles escutavam aquelas histórias de anestesia que fazia choque anafilático com frequência, que entrava na cirurgia e não saía da cirurgia. Então, esse tipo de situação veio diminuindo com o passar do tempo, muito por conta do avanço tecnológico da medicina. Então, os pais que têm crianças nessas condições, eles têm que ter a confiança na experiência do médico que eles procuram, obviamente, e entender que a medicina ela oferece uma série de recursos que deixam o paciente e o médico numa situação de conforto, né? E o resultado hoje do tratamento dessas crianças é como o Alex falou, alguns pacientes não vão precisar de cirurgia, outros vão precisar de cirurgia. Se a gente pega numa condição inicial, uma criancinha de 2 anos, o osso é muito mais fácil de tirar, é muito mais mole, as estruturas são mais maleáveis, a correção fica melhor. Então, são situações legais da gente fazer. Mas muitas vezes a gente pega casos aí que estão já com um desenvolvimento mais tardio, né? Isso não impede o tratamento de forma nenhuma. Vai, às vezes, gerar um pouquinho mais de dificuldade técnica para a gente, cirurgião, mas a nossa função é essa também, né, Alex? Então, a gente está aí para isso. Né? Outra coisa importante, assim, nós somos cirurgiões, né? Operamos quase que diariamente, mas ressaltar que a grande maioria dos pacientes a gente acaba acompanhando, tratando clinicamente, com acompanhamento clínico, radiográfico, né? As cirurgias são situações de exceção, não são todas as crianças que precisam de cirurgia. Existem situações onde você faz a avaliação e vê que aquela deformidade tem uma propensão a piorar, a se tornar uma deformidade grave. São esses casos que são elegíveis para tratamento cirúrgico. Mas uma grande maioria também é de tratamento conservador, através de uma observação. E outro ponto importante que você tocou é a questão da segurança. Isso aí eu acho que é fundamental e foi um marco, acho que na mudança da cirurgia de coluna, principalmente ali no final da década de 90, no começo dos anos 2000, que foi a monitorização. Eu, até 2003, 2004, lá na CD, a gente fazia o teste de despertar, ou seja, no meio da cirurgia você acordava o paciente para ele mexer o pezinho para você ver que a função neurológica estava preservada e você terminar a cirurgia. Hoje nós temos os profissionais, eu estava até assistindo a live agora há pouco do Ricardo Ferreira, que é a pessoa que introduziu basicamente isso aqui no Brasil, que faz a monitorização para nós e para muitos outros cirurgiões.
você que falou que é um anjo da guarda para os pacientes, mas é um anjo da guarda para a gente também, porque nos dá muito mais segurança, muito mais confiança para fazer os procedimentos. E o outro ponto que eu ressalto em relação ao tratamento aí, na questão cirúrgica, é a rapidez da recuperação dessas crianças, Vinícius. Você opera, tem um trauma, logicamente, emocional da internação, dos 2, 3 dias que ela fica no hospital, que é ruim. Mas você vê essa paciente no retorno, 7, 10 dias, parece que não fez nada. Você opera um adulto, o paciente chega mancando, com dificuldade. Mas você opera uma criança de 2, 3 anos, a mãe tem que segurar, tem que amarrar em algum lugar, porque a recuperação delas é basicamente imediata. Você ainda não tirou os pontos, mas ela já está correndo, subindo nos móveis. Ela esquece que fez a cirurgia, né? Então, a recuperação dessas pacientes é impressionante. É super legal mesmo. Chama atenção. Você vai no dia seguinte passar a visita, a criancinha está lá no bercinho dela e está subindo. Parece que você não cortou nada, não tirou uma vértebra dali daquele local e a criancinha tá como se não tivesse acontecido nada. O comportamento dela não condiz com a cirurgia, né? A gente opera também paciente adolescente bastante e é outro tipo de recuperação, até por uma questão da idade, questão emocional. Mas criança é impressionante. Hoje mesmo eu vi um pós-operatório de 14 dias que a mãe não conseguia segurar a criança, né? Sim, é muito rápida a recuperação desses pacientes. Isso é outra coisa legal da avaliação, né, das crianças. É essa recuperação rápida, né? Como a criança está ali, as células estão sendo renovadas a todo momento. Então, a recuperação... Cicatriza bem, né? Cicatriza bem. Né, pouca infecção nesse tipo de cirurgia. É um negócio muito legal mesmo. As criancinhas vão muito bem. Alex, um outro tema agora que a gente vai abordar é sobre as escolioses neuromusculares, que aqui no Brasil a gente tem uma incidência grande, né, de escolioses neuromusculares, tanto às custas aí de paralisia cerebral, quanto às custas das doenças que a gente chama, um termo técnico, de disrafismo espinhal, são as mielomeningocele, né, as doenças do defeito de fechamento do tubo neural. Né, quem tem alguma criança com esse tipo de problema em casa sabe exatamente o que a gente está falando. Então, são casos desafiadores associados a diversas outras doenças. Né? Tem uma série de doenças, de síndromes que cursam com escolioses e que vão estar dentro desse grande grupo aí de escolioses neuromusculares. Eu queria que você falasse um pouquinho de como se apresentam essas crianças, do que se tratam as escolioses neuromusculares. Então, Vinícius, isso daí basicamente é o carro-chefe lá da CD. O número de pacientes que a gente tem lá na CD portador de doenças neuromusculares é extremamente grande, né? E normalmente são deformidades estão associados a um contexto clínico muito grande. É um paciente que você não se preocupa somente com a coluna. Então, é um paciente que, além da coluna, tem espasticidade, é um paciente que normalmente tem uma traqueostomia, tem problema respiratório, é um paciente que tem, às vezes, síndromes convulsivas graves. Então, a coluna é mais um problema. E aí eu volto a ressaltar a questão do tratamento multidisciplinar. Escoliose neuromuscular não tem jeito, precisa equipe multidisciplinar para tratar isso. Além da paralisia cerebral da mielomeningocele, eu ressaltaria como causa as amiotrofias espinhais, que talvez sejam um grupo de patologias que mais causem escoliose em baixa idade, principalmente a amiotrofia espinhal tipo 1, que o paciente já com 1 ano já tem deformidades graves, as miopatias congênitas também, né? Que compõem esse grupo de doenças neuromusculares que geralmente cursam com escoliose de início precoce. Para mim, o maior desafio tratar são esses pacientes. Escoliose congênita e escoliose neuromuscular de início precoce. Acho que são os 2 grupos de mais difíceis manejo em relação ao tratamento. Volto a dizer, equipe multidisciplinar é essencial nessa questão do tratamento, seja ele clínico, seja ele cirúrgico. A grande maioria tem uma tendência a piorar muito rapidamente, geralmente em baixas idades. A grande maioria evolui para tratamento cirúrgico, que é uma outra complexidade devido a todo o contexto de uma doença que compromete não somente a coluna,
mas o tônus muscular, a função dos membros inferiores, a função respiratória. O índice de complicação para o tratamento desses pacientes, do ponto de vista cirúrgico, é alto. A gente sempre fala que a chance de ter alguma complicação, por menor que ela seja, às vezes é uma complicação no primeiro dia após a cirurgia, respiratório, que você resolve em 1, 2 dias, mas o índice de complicação é extremamente alto para esse tipo de paciente, né? E normalmente, esse tipo de paciente, ele precisa de um manejo precoce, seja ele através de colete, de imobilização, ou mesmo através de tratamento cirúrgico. Exato. Isso aí é um desafio, né? Você pegar tipos de pacientes completamente diferentes, porque são crianças que muitas vezes têm uma série de outras doenças associadas, né? São crianças que têm um atraso de desenvolvimento, muitas vezes, e aí você tem que tratar essa criança junto com um neurologista infantil, crianças que têm, às vezes, crises convulsivas que merecem tratamento. São crianças que têm distúrbios urinários, né? Então, o urologista infantil, ele muitas das vezes tem que fazer procedimento nessas crianças também, né? A fisioterapia, ela tem que estar do nosso lado nesse tipo de tratamento, porque ela vai ser necessária. Essencial, né? Essencial. Exato. Tanto antes da cirurgia, quanto durante o procedimento ali, né? Nos primeiros dias pós-operatório, quanto na sequência da vida dessa criança. Isso é extremamente importante. Então, essa questão multidisciplinar, ela tá intimamente ligada ao tratamento da escoliose neuromuscular. E essas escolioses, elas chamam a atenção uma coisa, elas são, quando elas se apresentam, em geral são graves, né? São talvez as escolioses mais graves que a gente vê no nosso dia a dia, né, Alex? Curvas ali que se a gente fala o número da curva, você pegar uma curva de 130 graus, imagina o que é uma curva de 130 graus, né? É uma curva completamente anômala, né? E curto. Então, num espacinho curto de vértebras, você tem uma deformidade gravíssima. Acrescentaria também outro tipo de doença, como algumas doenças sindrômicas, né? Como a neurofibromatose, por exemplo, que acomete também essas crianças, né? A criança vai ter tumores associados a uma deformidade, uma escoliose, uma cifoescoliose, que também, geralmente, num local específico da coluna, fazem um estrago grande e aí merecem um tratamento bastante vigoroso nosso, né? A gente tem que estudar o caso, tem que pensar o melhor tipo de tratamento. E aqui, Alex, eu queria trazer um detalhe de tratamento que eu sei que você é um fã desse tipo de tratamento. Eu sou um fã também incondicional desse tipo de tratamento e eu vejo que aqui em São Paulo, talvez só na CD a gente tenha uma capacidade de tratar as crianças com esse tipo de implemento, que é a tração craniana. Então, eu só vou explicar aqui, depois eu queria que você complementasse. A tração craniana. O que é a tração craniana? Parece uma coisa da Idade Média, né? Você fala, puxa, vou fixar com ferro na cabeça da criancinha e ficar puxando a cabeça dela. A princípio, né, se você não explica direito, a impressão é que é alguma coisa ali medieval, um negócio que vai causar muita dor na criança, etc. E muito pelo contrário. Com a expertise que a gente tem lá na CD para lidar com essas crianças, a gente fica bastante seguro e bem tranquilo de que a criança não vai sofrer um trauma importante, né? Por quê? Primeiro que é um procedimento que é basicamente indolor. Então, a colocação a gente faz com sedação, a criança não sente dor nenhuma. E depois que está instalado, ele não gera dor. E aí você conecta essa tração, um cabo que vai ficar tracionando, vai ficar puxando para cima a cabeça da criança e isso vai esticar a coluninha dela. E qual que é a grande vantagem disso? Vamos entender o seguinte, essa deformidade gravíssima que ela não desenvolveu em 1 mês, em 2 meses, ela desenvolveu em um tempo prolongado. Se a gente vai cirurgicamente, em poucas horas, corrigir tudo aquilo, é muito mais agressivo do que a gente pegar, colocar ela nessa tração, esperar algumas semanas, né, ver a resolução, ver a diminuição dessa curva com a tração, para ir depois, no final de 3, 4, 5, 6, 7 semanas, aí a gente fazer o procedimento cirúrgico que a gente programou. O resultado para a criança acaba sendo muito melhor. A cirurgia para a gente, cirurgião, tecnicamente também acaba sendo mais fácil.
e o resultado, né, a satisfação tanto do cirurgião quanto do paciente e da família acaba sendo melhor, né? Então, eu queria ver a sua opinião sobre a tração craniana, porque isso, aqui a gente, graças a Deus, em São Paulo, a gente tem acesso a pessoas aí do Brasil inteiro. A gente sabe que isso não está disponível no Brasil inteiro, são locais específicos que têm esse tipo de tratamento, e então são poucos cirurgiões que têm esse privilégio de ter fisioterapia preparada para isso, enfermagem preparada para isso. Lá na CD, por exemplo, as crianças vão passear no corredor, elas vão para a brinquedoteca jogar videogame. Tem um cachorro que vai visitar as crianças durante uma vez na semana, 2 vezes na semana. Então, isso é muito legal. A criança não fica presa na cama de forma nenhuma, ela fica ali se movimentando. Crianças que são cadeirantes têm uma cadeira de roda para ela se movimentar. Crianças que caminham normal vão ter um andador conectado a esse sistema. Então, fala um pouco para a gente, Alex, da tua experiência de ver essas crianças com atração, o que ela ajuda para você no seu tratamento. A primeira coisa é exatamente isso que você falou, né? Parece uma coisa rudimentar, arcaica, mas é um dispositivo que a gente tem a possibilidade de usar, e isso é usado no mundo todo, não é que é usado aqui no Brasil, né? A gente teve a oportunidade de receber a visita do pessoal da França, do professor Milady, professor Debussy, teve na escola lá com vocês também, Sim. E eles só fazem cirurgia com tração. Então, é um recurso que a gente tem, mas que é utilizado basicamente no mundo todo. A segunda questão é a questão da necessidade de ter um local para exercer esse tipo de tratamento, porque é um tratamento que requer uma equipe muito grande. Então, o que você disse é verdade. Eu não consigo fazer esse tipo de tratamento em outro hospital, por melhor que seja, por mais top que seja o hospital aqui em São Paulo, que não seja lá na CD. O pessoal está habituado, sabe mexer, sabe lidar com a criança. O pessoal da enfermagem, que é importante a gente citar, o pessoal da reabilitação, eles sabem o manuseio de um paciente com tração. Então, você precisa ter o local adequado para exercer esse tipo de tratamento. O terceiro ponto importante é a indicação, né? Quando que eu indico o uso da tração? Normalmente, eu recorro a esse artifício em deformidades graves, normalmente acima de 100 graus. Normalmente acima de 100 graus. Não é uma regra, mas em geral, acima de 100 graus, você pode instalar essa tração. Geralmente, quando o paciente apresenta uma curva mais rígida, ou seja, você tem uma flexibilidade menor do que 40%, 50%. E isso você pode, através do exame clínico ou exame radiológico, fazer essa avaliação. Então, se você tem uma deformidade de 100 graus, cuja flexibilidade ela é menor do que 40, 50 graus, a tração pode ser um recurso interessante para esses pacientes. Uma outra situação que é muito importante que algumas vezes nas deformidades muito graves, essa deformidade já comprometeu a função respiratória do paciente. Então, o paciente já tem uma síndrome restritiva respiratória, o paciente já tem dificuldade para respirar, e nessa situação, o paciente não consegue passar por uma cirurgia inicialmente. Ele precisa melhorar essa função respiratória dele. Então, normalmente, a gente instala essa tração, você estica esse tórax do paciente 2, 3 semanas, ele melhora essa função respiratória e você consegue aí sim fazer o tratamento cirúrgico. Obviamente, é um tratamento que vai requerer mais tempo de internação, um tratamento onde o investimento, quando eu falo investimento, é o tempo de internação, todo o investimento médico que a gente faz sobre o paciente, ele é maior. Porém, existem situações que é um recurso que ele é imprescindível. É imprescindível. Você não consegue corrigir deformidade grave, inveterada, que nunca foi tratada, com pouca flexibilidade, se não for através desse recurso. Como você mesmo disse, parece alguma coisa grosseira, agressiva, porque é um pino que coloca na testa com um halo, com um peso amarrado. Porém, esse paciente ele não sente dor.
após a colocação desse halo. Ele tem, durante o período de internação dele, praticamente uma vida normal dentro do hospital. Se o paciente é um paciente que anda, ele vai andar com atração. A gente tem o recurso lá do andador com atração. Se ele é um paciente que usa cadeira de rodas, ele vai usar a cadeira de rodas com atração também. Tá? Então, é um recurso importantíssimo, mas para casos geralmente de exceção. Exato. Então, esse é um negócio legal, é mais um recurso que a gente tem e é mais um recurso que a gente pode utilizar e as pessoas não precisam ficar com medo se eventualmente a gente indica esse tipo de recurso, porque ele vai ajudar muito o paciente, vai ajudar muito a gente durante a cirurgia, né? E um outro detalhe também, Alex, que é interessante e que também é relativamente recente, são os sistemas de crescimento, né? O que é esse sistema de crescimento? Olha só que coisa interessante. Até um tempo atrás, o conceito de tratamento de deformidades graves em crianças era você ir lá, fazer uma cirurgia e fixar aquela coluna. Então, qual que é o grande problema de você fixar uma coluna de uma criança que não se desenvolveu, que o tórax está pequeno, que o pulmão ainda não está maduro o suficiente para ele viver uma vida adulta? É porque você vai restringir justamente o tórax dessa criança e ela não vai ter um desenvolvimento bom depois. Então, são crianças que vão viver limitado, vão ter uma limitação grave clínica, né? Inclusive com diminuição do tempo de vida. Pode morrer mais cedo mesmo, por conta desse tipo de situação. E aí, com esse grande dilema da medicina, foi desenvolvido um tipo de sistema que a gente chama sistema de crescimento, sistema de alongamento, que você instala um parafuso e haste nessas crianças, e aí em intervalos de tempo você vai lá e distrai, faz um alongamento. Aumenta 1,5 centímetros, 2 centímetros, daqui 6 a 7 meses a gente vai lá de novo e alonga mais um pouquinho, e aí a gente vai fazendo isso até o final do crescimento dessas crianças, né? Então, esse é um outro tipo de ferramenta que a gente tem, que acho que é coisa fantástica e que a gente pode fazer nesse tipo de doença, principalmente, que são as doenças neuromusculares, né? Você também gosta bastante do uso desse sistema de crescimento, né, Alex? Você pegou a mudança, né? Você com certeza pegou a mudança porque o sistema de crescimento ele é recente. Eu mesmo, que opero escoliose desde aí de 2011, mais ou menos, quando no início ele não tinha esse tipo de sistema. A gente tinha um outro tipo de sistema que ele não foi nem desenvolvido exatamente para isso, ele foi desenvolvido para uma síndrome de insuficiência torácica, mas que acabava sendo utilizado para tratar escolioses de crianças como uma coisa adaptada. Mas a partir do momento que você tem um sistema que a gente quer, que é alongar a coluna dessa criança, isso muda todo o entendimento da doença e o resultado final dessas crianças, né? Fala um pouquinho para a gente do sistema de alongamento que você tem utilizado e como que você tem visto a satisfação desses pacientes, Alex. Então, Vinícius, quando eu comecei a operar a coluna, não existia nenhum sistema de crescimento. Era tudo, você fazia às vezes alguma adaptação para tratamento disso. A partir de 2004, 2005, nós recebemos a visita do professor Campbell na ACD e ele veio trazer o Vepter para a gente, que é o sistema que foi inventado para tratamento da síndrome da insuficiência. Era um dispositivo que você esticava o tórax e, consequentemente, de maneira bastante grosseira, você alongava também a coluna desse paciente e impedia que essa coluna entortasse com o crescimento do paciente. Só que era um sistema muito falho, porque ele era preso na costela, então ele soltava da costela, ele ficava muito próximo à pele, muito saliente, então tinha muito risco de lesão de pele, de infecção. Isso foi desenvolvendo e eu, particularmente, a partir de 2015, 2016, comecei a utilizar um outro sistema, que são os sistemas de crescimento, que a gente chama de Growing System, né? Onde, periodicamente, eu tenho feito a cada 8, 9 meses,
a gente faz um alongamento desse sistema para que o paciente mantenha o crescimento, mantendo a correção da curva, né? Se a gente fizer uma cirurgia definitiva nesses pacientes, esses pacientes eles deixam de crescer o tronco e eles têm um desenvolvimento pela frente ainda muito grande, tá? Então, esse sistema nos ajudou a conter essa escoliose, evitar com que ela piore com o crescimento do paciente, mas, ao mesmo tempo, permitir que esse paciente continue crescendo, né? Nós temos ainda, fora do país, algumas situações onde a gente não precisa fazer essas reintervenções, de fazer os alongamentos sucessivos, porque existem sistemas magnéticos que a gente pode fazer esse alongamento. Também não é um sistema perfeito, isso eu sempre explico aos pacientes, porque é um sistema provisório, não é um sistema perfeito, é um sistema que pode soltar, você precisa de cirurgias sucessivas para fazer os alongamentos, mas é um recurso que há 15 anos atrás, por exemplo, há 10 anos atrás, você mesmo disse, a gente não tinha, né? E a tendência é que isso cada vez mais seja mais sofisticado e a gente tenha mais recursos para tratar esse paciente, porque a evolução da medicina é muito rápida. Infelizmente, aqui no país, a gente tem uma dificuldade, que as coisas demoram demais, a burocracia para as coisas chegarem até nós é muito grande, né? Então, a gente ouve falar porque tem um recurso tal fora daqui, mas que a gente vai receber depois de um certo tempo. Mas hoje a gente tem muito mais facilidade e temos também muito mais recursos para o tratamento desse tipo de deformidade através desses sistemas de crescimento do que tínhamos anteriormente. Eu tenho bastante caso com o sistema de crescimento, bastante paciente feito desde 2016 para cá. Tenho muitos casos antigos ainda que ainda estão em tratamento com o Vepter, que ficaram com o Vepter como um tratamento definitivo. Mas é um tratamento que precisa ser muito bem explicado para a família, muito bem explicado. Exato. É exatamente isso, né? É um recurso fantástico, é um recurso relativamente novo aqui no Brasil. A gente tem isso há menos de 5 anos aqui, né? Disponibilidade de utilização desse tipo de implante, mas que ajuda demais no tratamento. É uma revolução e hoje em dia, quando a gente fala em tratamento de criança com escoliose de início precoce, essa ferramenta, quando pensa assim, em cirurgia, essa ferramenta tem que estar do nosso lado e a gente tem que utilizar, apesar de saber que ela pode ter algumas complicações, né? Mas é o que tem de mais moderno para ser feito e é o que a gente acaba utilizando. Alex, por fim, vamos falar do último tipo de escoliose, né? A gente já falou da escoliose congênita, das neuromusculares, e é da escoliose idiopática, né? Que você já fez uma introdução breve, dizendo que são, em geral, escolioses que acometem crianças com menos de 3 anos, etc. Como que você faz o manejo dessas crianças com escoliose idiopática, né? Porque são completamente diferentes, né? Modo de apresentação das doenças aí congênitas e das doenças neuromusculares, né? Como que você tem visto essas crianças no teu dia a dia? Primeiramente, questão conceitual, né? Até porque tem pessoas que devem estar assistindo que não são da área. Então, escoliose idiopática é cuja causa não é conhecida. Não sabemos a causa da deformidade. E a gente classifica basicamente em 3 tipos. Até os 3 anos, quando o diagnóstico é feito até os 3 anos, a escoliose idiopática infantil. Dos 3 aos 10, escoliose idiopática juvenil. Essas duas entram nas escolioses de início precoce. E depois dos 10 anos, que é a mais comum, a escoliose idiopática do adolescente. Primeira coisa que eu acho que é importante todo mundo saber, que a maioria das escolioses idiopáticas infantis, ou seja, aquela que aparece antes dos 3 anos, cerca de 80% das deformidades, elas são resolutivas, ou seja, elas se resolvem espontaneamente. 80% delas não necessitam de nenhum tratamento, apenas o acompanhamento médico, ok? Normalmente, através de exames radiográficos, a gente tem uma noção se essa deformidade ela pode ser resolutiva ou progressiva, tá? Então, existem alguns ângulos que a gente mede na radiografia e com a mensuração desses ângulos, a gente pode ter uma ideia se essa deformidade
ela vai se resolver espontaneamente ou se ela vai progredir. Quando ela tem uma característica de progressão, normalmente são deformidades extremamente graves. São deformidades que vão atingir altos valores angulares em baixa idade. Então, ela aparece com 2, 3 anos, a deformidade, com grau, sei lá, de 30, 35 graus. Com 6, 7 anos, ela vai estar próximo de 50, 60 graus, certamente. Então, o início do tratamento ele deve ser precoce, o diagnóstico sendo precoce, o início vai ser precoce também. É uma deformidade que tem, abertura para tratamento conservador com colete, né? Ou colete tipo órtese, ou colete. Tem pessoas que gostam do colete engessado, né? Colete com gesso. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de tratar com colete de gesso esses pacientes, essas crianças. Eu acho, talvez, isso mais agressivo, às vezes, do que um tratamento cirúrgico, eventual cirúrgico. Limita muito o dia a dia da criança e é um tratamento também falho, né? Então, normalmente, esses pacientes que têm uma escoliose progressiva, volto a dizer, corresponde 20% apenas das escolioses idiopáticas infantis. Eu gosto de tratar mais, eu gosto de usar o recurso do sistema de crescimento. É um recurso que me agrada. Normalmente você tem uma curva mais de padrão torácico, é uma curva com padrão um pouco diferente da escoliose idiopática do adolescente, que normalmente é para o lado direito, a infantil é mais para o lado esquerdo, é mais comum em menino, tem algumas particularidades. E o sistema de crescimento é um sistema que, quando bem empregado e bem indicado para as curvas progressivas, funciona muito bem, Vinícius. Isso aí que você falou, eu vou fazer um adicional, né? Que essa escoliose idiopática é exatamente isso. A gente tem, quando você vai ler no livro, o recurso realmente de que o colete ou o gesso ele pode ser utilizado e pode realmente ser utilizado, né? Ao contrário da escoliose congênita, onde o colete ele é raramente utilizado, né? E ao contrário da neuromuscular, que se não tiver uma função muscular ativa e boa, o colete não tem praticamente nenhuma função. Então, na idiopática, como a função muscular acaba sendo boa, o colete ele pode ser um recurso. O grande problema na teoria é bonito. Vamos colocar um colete que pode resolver, mas na prática, você Difícil. colocar uma criança de 2 anos, Vai né, segurar. um colete, ela não fica com colete o tempo que deveria ficar, né? E ela está em crescimento, ou seja, em às vezes 3, 4 meses, você já perdeu esse colete, né? O ajuste que foi feito já perdeu. E aí, esses Colete coletes a cada 2, 3 meses. Exato. E são caros, né? Não são baratos os coletes, né? Se você for mandar fazer, são coletes aí caros. Então, quer dizer, vai despender um recurso financeiro que muitas vezes a família não tem condições de arcar, né? Então, eu colocaria esses pontos para que isso tem que ser muito bem discutido com a família, e aí para você fazer a decisão, que vai ter família que realmente quer que faça o uso do colete, né? Prefere do que partir para uma cirurgia. É uma opção, claro que é uma opção, mas muitas vezes a gente entende que o tratamento cirúrgico da cirurgia de alongamento ela é um recurso melhor utilizado. E por que isso? Porque a agressão cirúrgica da cirurgia de alongamento é uma agressão cirúrgica pequena. A gente faz basicamente 2 cortes pequenos na pele, um na parte de baixo da coluna, um na parte de cima da coluna. A haste vai ser passada tudo por baixo do músculo, tudo mais. Então, não tem abertura, exposição, sangramento, né? Acaba sendo rápido. E o desconforto é que a cada intervalo de tempo, a cada 6 meses, a cada 7 meses, 8 meses, 9 meses, a gente vai ter que ir lá nessa criança e fazer uma pequena abertura também de 3 centímetros e fazer o alongamento desse sistema, tá? Então, isso é uma situação, mas é o que a gente tem de melhor hoje em dia para ser utilizado nesse tipo de criança. Então, idiopática, são raras, né, as crianças que desenvolvem escoliose idiopática, são bastante raras. A gente vê com mais frequência as escolioses neuromusculares, vê também com uma frequência interessante as escolioses congênitas e as idiopáticas acabam sendo um pouco mais raras, né, aí no meu dia a dia. Não sei se no teu dia a dia também, Alex.
É, a preocupação, às vezes, é mais dessas internações, essas reintervenções que a gente tem que fazer a cada 9 meses. O que eu vejo já com um tempo longo aí, com um número de pacientes razoável que eu já operei, é que a preocupação, a preocupação maior é que a questão emocional do paciente, da criança, do que com a questão física. A questão física é rápido a recuperação, né? Mas essas internações, às vezes, o fato de ir para um ambiente hostil, que é o hospital, mais hostil ainda, que é o centro cirúrgico, é uma situação que, às vezes, para a criança é um pouco traumática. Daí a importância de ter a mãe por perto. Por exemplo, lá na CD, a mãe entra dentro do centro cirúrgico até a criança ser anestesiada, traz segurança, confiança para a criança, e isso ajuda bastante em relação a esse tratamento. O tratamento com colete, assim, o colete com engessado, eu tenho realmente muita dificuldade. Alguns casos, o colete, uma órtese confeccionada, é um recurso que em algumas situações eu gosto de usar. Porém, nas curvas que vão idiopática agressiva, dificilmente elas vão responder bem a esse tipo de tratamento e a grande maioria vai precisar de cirurgia. E uma outra coisa, né, Alex, é que é a questão psicológica da criança, né? Uma criança que está com colete, seja um colete engessado ou seja uma órtese confeccionada, ela está restrita, ela não está confortável, ela está no meio das crianças, ela se sente diferente. A questão psicológica ela tem que ser levada muito em consideração. E eu falo isso porque às vezes você vê relato dos pais. Isso aí eu tenho uma série de pais que mandam mensagem para mim depois, falam, doutor, depois da cirurgia, ela é outra criança, está confiante, está brincando com os coleguinhas, né? Antes tinha vergonha de fazer novas amizades ali, de fazer um contato com outras crianças, agora não, já está mais confiante, já está mais segura de si, e isso muda completamente o psicológico dessas crianças, porque isso vai se refletir até na personalidade final das pessoas, né? Esse trauma inicial, e aí por isso que a nossa função também é delicada. A gente tem que pesar o trauma de levar para um centro cirúrgico, do trauma de usar algo todos os dias durante algum tempo, que às vezes são anos, né? Durante anos. Durante anos. E aí, o que é mais pesado psicologicamente? O que vai deixar mais sequelas? Então, a minha opção acaba sendo também, se eu for sugerir para a família, que eu sempre acabo fazendo isso, é de que eu acho que é muito menos agressivo do ponto de vista psicológico para essas crianças, né? Tanto imediato quanto futuro, é de você fazer uma resolução cirúrgica e devolver essa criança ali. Ela passa o tempo dela com a mudança de comportamento que é evidente. Isso tem que ser ressaltado, porque as famílias falam isso, a gente percebe isso de uma maneira muito gritante, né? A minha percepção, Vinícius, em relação a isso aí, depois de algum tempo, é o seguinte: quando você inicialmente expõe isso para a família, a primeira impressão da família é querer algo menos agressivo possível. E ela vai, num primeiro momento, achar que o colete é a melhor opção. Se você exato. pegar crianças, famílias que trataram os filhos com colete e depois foi falha e tratou com cirurgia, e aí eu tenho inúmeros casos, eles vão, depois, logicamente, de ter passado cirurgia, ter ido tudo bem, eles vão relatar que o tratamento com a cirurgia foi menos traumático do que o colete. Então, eu tenho inúmeros casos com situações semelhantes a essa. É a minha impressão também. Então, por isso que a gente acaba muitas vezes sugerindo isso, porque na nossa experiência a gente vê que o resultado acaba sendo melhor nesse tipo de tratamento, né? Menos agressivo, tanto do ponto de vista de agressão para a criança, quanto do ponto de vista que tem que ser levado muito em consideração, que é a parte psicológica e essa sequela psicológica, até de formação de caráter dessa pessoa como adulto depois, né? Alex, eu queria... estamos chegando no final aqui, queria agradecer bastante a tua disponibilidade. Acho que foi uma conversa bem produtiva e obrigado ao pessoal que assistiu a gente também. Vou disponibilizar a live lá no YouTube. Quem tiver condições e vontade de assistir a nossa conversa vai estar lá também para as pessoas assistirem, tá? Obrigadão, Alex. Valeu, Vinícius. Obrigado você pelo convite, a todo mundo aí que assistiu. Parabéns pela iniciativa aí dessas lives. Eu tenho acompanhado sempre que possível. Está bem legal, bacana.
Grande Bacana. abraço aí, a gente se encontra. Quase Com toda certeza. semana, né? Toda semana, exatamente. Então tá bom. Um abraço. Boa noite. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau.